turminhas, tudo bem com vocês? Espero que sim, certo? Bem, chegamos na sexta-feira, tivemos uma semana com atividades através do nosso canal, através do grupo do WhatsApp. Então, eu peço a vocês que acompanhem, quem não se inscreveu, que se inscreva, continue acompanhando as aulas, realizando as atividades, continue estudando em casa, tá certo? Bem, hoje, na sexta-feira, eu trago para vocês 2 componentes curriculares, português e ética. Em português, nós vamos falar agora, eu peço que vocês peguem um livro de vocês, língua portuguesa, lá na página 110. O nosso tema de hoje será artigo definido e indefinido, certo? Artigo é a palavra que acompanha o substantivo, designando-lhe o gênero e o número, ou seja, ele vai determinar o gênero. E o que é gênero, tia? Gênero, gente, é quando eu estou me referindo se está no masculino ou feminino. E o número é quando eu estou me referindo se está no singular ou plural. Vamos lá. Artigo definido. Exemplos: o, a, os, as. Artigo indefinido. Uma, uns, umas, certo? Então, eu peço a vocês que acompanhem o vídeo a seguir para melhores esclarecimentos sobre o assunto, tá certo? Olá, olá! Tudo bem com você aí? Tá olhando o quê? É isso mesmo que você tá pensando. Hoje estou aqui para lhe ensinar algo que com certeza você já conhece de vista, devido à prática da leitura: os artigos. Mas não se assuste com esse nome não. O artigo é a palavra que vem antes do substantivo para indicar se ele está sendo usado de maneira definida ou indefinida. Além disso, graças ao artigo, conseguimos descobrir o gênero e o número dos substantivos. Epa, para tudo! Viu só quantas coisas o nosso amigo de lata usou? Substantivo, gênero e número. Todas elas nós já vimos aqui, mas não custa recapitular, né? Anota aí. Substantivo é aquilo que dá nome a seres e objetos. O número serve para indicar se o substantivo está no plural ou no singular. Já o gênero indica se o substantivo é masculino ou feminino. Esclarecimentos feitos? Fui! Como eu estava falando, o artigo é o responsável por nos informar se a palavra que vem depois dele é masculina, feminina, se está no plural ou no singular, além de mostrar se o substantivo refere-se a um ser específico e citar algo de modo vago. Para ficar mais simples, se liga aí na classificação dos artigos. Quando o artigo determina o substantivo de modo preciso, ele é chamado de artigo definido, pois especifica um único ser dentre todos daquela mesma espécie. Veja só. Visitei o barco do Capitão Lobão. Vejam bem, eu não visitei qualquer barco que estava ancorado no porto. Eu visitei apenas o do Capitão Lobão. Graças ao artigo o, além de saber qual barco, conseguimos perceber que o barco está no singular e é uma palavra do gênero masculino. Os artigos definidos o e a são usados para indicar o singular, como em situações em que o substantivo é masculino ou feminino. Para indicar o plural dos artigos definidos, temos o os para substantivos masculinos no plural e o as utilizado para palavras femininas no plural. E eles podem ser usados em uma mesma frase. Olha só. O Capitão Lobão defendeu os tripulantes com a espada. Agora, vamos falar sobre os artigos indefinidos. Esses daí, como o próprio nome já diz, determinam o substantivo de um modo vago, impreciso. Dê uma olhadinha. Visitei uma tribo. Reparem que, devido ao uso do artigo indefinido, não conseguimos precisar qual tribo foi visitada. Os artigos indefinidos, usados para palavras no singular, são um para masculino
e uma para o feminino. Já o artigo indefinido utilizado para indicar o plural masculino é uns. E para indicar o plural feminino, umas. Assim como os artigos definidos, os indefinidos podem ser usados em uma mesma frase. Lembrando que eles sempre concordam com os substantivos em gênero e número, hein? Bom, melhor eu ir antes que o professor Fronesis chegue. E não se esqueça, os artigos são muito fáceis. Para usá-los direitinho, basta ficar atento ao companheiro substantivo. Tchauzinho! Bem, e agora para a atividade, nós vamos realizar a página 111, 112, tá certo? E 113 do livro de vocês. Só que antes de vocês iniciarem a atividade, eu vou pedir que vocês deem uma pausa nesse vídeo agora. Dá uma pausazinha, realiza a atividade da página 111, tá certo? Que já eu acompanho com vocês, ok? Bem, vamos lá. Na página 111, a nossa atividade diz assim, ó. Circule todos os artigos da cantiga a seguir e classifique-os em definidos e indefinidos. Essa cantiga todo mundo já conhece. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente, a rosa foi visitar. O cravo teve um desmaio e a rosa pôs-se a chorar. Bem, não manguem de mim, tá certo? Que eu não sou muito boa em cantar, não. Bem, vamos lá. Na primeira frase diz assim, o cravo brigou com a rosa. Quando eu falo eu estou falando o artigo, né? Então, quem é que estava brigando com a rosa? O cravo. Então, é um artigo definido. Então, vou lá, circulo o. No caso, a rosa, eu estou me referindo a quem? A rosa. Então, é um artigo definido. Vou circular o a. Na segunda estrofe tem debaixo de uma sacada. Então, esse uma aí também é artigo. Vou circular ele também. O cravo saiu ferido. Quem saiu ferido, hein, gente? Foi o cravo. Então, vou circular o artigo o. E a rosa despedaçada. Esse azinho aí de a rosa, você vai circular também. A. O cravo ficou doente. Quem ficou doente? O cravo é um artigo definido. Então, eu vou lá, circulo o ozinho. A rosa foi visitar. Eu vou circular também, que também é artigo. O cravo teve um desmaio. Quem foi que teve o desmaio? O cravo. E esse um aí também, eu vou circular também. E a rosa pôs-se a chorar. Quem pôs-se a chorar? A rosa. Então, esse azinho aí, antes do substantivo rosa, também irei circular. Aí, lá embaixo diz assim, artigos definidos. Então, se a gente for olhar os artigos definidos que a gente encontrou, o e a. E os artigos indefinidos, uma e um, certo? Na segunda questão diz, circule os artigos das frases e marque D para definido e ir para indefinido. Então, no quadradinho, você vai colocar o D para definido ou ir para indefinido. Então, vamos ler a primeira frase. A quermesse da escola foi animada. Gente, o que é que teve na escola que foi animada? A quermesse. Então, é um artigo definido, porque eu sei o que é que foi animado. Então, eu vou colocar aí o quê? D, certo? Vou contar a história singela do nascimento das estrelas. Quando eu tenho esse artigozinho aí, a história, o que é que eu vou contar, gente? A história. Então, é um artigo definido. Então, eu vou colocar também do quadradinho a letrinha D. No item C, vamos voltar e trazer conosco uns curumins. Vocês sabem que o significado de curumins é menino, garoto, né?
uns meninos, uns garotos. Eles estão definindo quem é? Não, eles estão dizendo uns. Então, é um artigo indefinido, certo? Você coloca o izinho. No item D, quando as índias voltaram, ficaram assustadas vendo os filhos subindo pelo ar. Quando eu digo as índias, eu estou me referindo àquelas índias ali. Então, é um artigo definido. E quando eu falo os filhos, é os filhos dessa índia. Então, é um artigo definido. Então, eu coloco a letrinha D. Aconteceu uma coisa que só acontece quando se acredita. Quando eu digo uma coisa, gente, eu não estou me definindo algo, eu estou dizendo que uma coisa. Então, é um artigo indefinido, certo? Você vai colocar o izinho aí. Já na página 112 e 113, depois vocês vão realizar essa atividade, eu vou só explicar, certo? Na terceira questão diz assim: complete a fábula com os artigos adequados. Eu tenho a fábula da A Raposa e as Uvas. Vocês irão ler e irão colocar os artigos que vocês acham que sejam adequados para essa situação. Vou dar um exemplo. Tem aí, tracinho, raposa. Eu posso dizer o raposa? Não, né, gente? Então, esse primeiro aí vai ser a raposa. Eu estou definindo aí o quê? O gênero, né? Que é feminino, no caso. Bem, vocês irão realizar a terceira questão, colocando os artigos adequados. Quarta questão. Circule e classifique os artigos nas frases abaixo. Vamos fazer apenas a frase A para a gente ter uma noção. Frase A diz assim: o clima na Terra não é sempre igual. O clima. Eu estou me referindo ao quê? O clima. Então, esse O, ele vai ser o quê? Artigo definido. Então, você vai colocar O, tracinho, artigo definido. Eu estou definindo o quê? O clima, certo? Então, vocês irão fazer a mesma coisa com os outros itens. Na página 113, diz assim, quinta questão. Pinte os quadrinhos abaixo de acordo com a cor correta. Então, é tipo legenda. Vocês irão ver a cor e vai colocar lá nos artigos lá embaixo, pintando o quadradinho. Um exemplo. Você só irá pintar de amarelo os artigos definido, de gênero masculino e número no plural, certo? O que for um artigo definido, masculino e singular, vocês irão pintar de amarelo. Então, vocês têm que ler todas as opções lá embaixo. Bem, gente, essa é a nossa atividade de hoje de português. Então, eu peço que realizem a atividade, certo? Tirem a foto, postem no grupo e estudem, certo? Aproveitem esse tempinho para estar estudando, se dedicando aos estudos, tá bom? Então, boa aula, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Bem, dando continuidade aos nossos estudos de hoje, agora eu trago para vocês o componente curricular de ética, certo? Peço a vocês que peguem um livro de ética, tá bom? Na página 41, lá tem um texto e nós iremos ler esse texto, tá certo? Na página 41, o tema que nós vamos abordar hoje será a extinção de animais. Então, esse assunto a gente já discutiu várias vezes em salas de aula, até em outras disciplinas. É um assunto atual, não deixa de ser, né, gente, infelizmente. Porque nós sabemos que o aquecimento global, o desmatamento, as queimadas, tudo isso tem influenciado para que esse assunto se torne tão frequente na nossa vida. Então, aí vem o questionamento, né? O que nós podemos fazer como cidadãos para poder acabar com essa extinção de certas espécies? Então, eu peço a vocês que assistam o vídeo a seguir sobre mais explicações sobre esse assunto, tá bom?
Iniciando a nossa aula de ética, hoje com o tema As principais causas da extinção de animais e plantas. Seres vivos em geral. A vida na Terra é dinâmica e interdependente. Muitos estudiosos chegam à conclusão que essa cadeia está sob ataque. Alguns acreditam que 50% das espécies de plantas e animais podem desaparecer da Terra nos últimos 75 anos. Calculam que, em média, uma espécie desaparecerá a cada 10 a 20 minutos. No passado, a extinção de espécies era desencadeada principalmente por causas naturais. As extinções modernas são causadas pela ação do homem. Como as atividades humanas vêm causando o aceleramento da extinção das espécies? Através da destruição do habitat. É a principal causa da extinção. Esses habitats são destruídos com finalidades diversas, inclui extração de madeira, mineração, desmatamento para pecuária, construção de represas e rodovias. Aqui nós estamos vendo uma área que ela foi totalmente devastada para ser um campo de petróleo na Califórnia. Aqui outra imagem, essa floresta ela foi totalmente desmatada para a construção de uma barragem. Milhares de árvores foram derrubadas. Um urso polar morto devido à fome. O derretimento do gelo nos polos vem destruindo o seu habitat, tomando escassa a oferta de comida para esses animais. À medida que diminui o ecossistema, as espécies vão ficando sem meios para sobreviver. Rotas migratórias são afetadas. Populações de organismos não conseguem sobreviver a mudanças. Assim, uma a uma, as espécies vão desaparecendo. A extinção de certas espécies podem até iniciar uma reação em cadeia. Espécies exóticas. Quando o homem coloca uma espécie diferente em um ecossistema, ela também ocupa nichos ecológicos que eram ocupados por outras espécies. Às vezes, a espécie exótica mude tanto o ecossistema que espécies nativas não conseguem sobreviver ou podem trazer doenças em espécies naturais daquele ambiente, não tem a defesa imunológica e acaba desaparecendo. Superexploração já causou a extinção de várias espécies. Então, a gente está vendo aqui um animal que também entrou em extinção e aqui a imagem de um tigre, O crescimento da população humana. À medida que a população humana cresce, espécies se extinguem de um ritmo alarmante. Essa imagem é uma vista aérea de uma parte da cidade do México, com 20 milhões de habitantes. Essa outra imagem é uma vista aérea de Los Angeles, Califórnia, onde tem um alto consumo de energia, e ao lado um lixão a céu aberto. A ameaça do aquecimento global. Segundo o painel intergovernamental sobre a mudança climática, é possível que a temperatura 3,5 graus Celsius durante esse século. Esse aumento poderá ocorrer de maneira tão rápida que algumas espécies não sobreviverão. Um fator que contribui para a morte de recifes de corais, que abriga grande parte da biodiversidade marinha, é o aquecimento da água. O aumento de 1 metro do nível do mar eliminaria com grande parte dos mangues
costeiros no mundo, que abriga uma enorme variedade de espécies. Aqui só as geleiras, na Antártica estão, devido ao aquecimento global, estão derretendo. Alguns animais em extinção. Agora eu vou mostrar para vocês alguns animais que estão em extinção, certo? Essa é uma das 16 espécies de albatroz ameaçados de extinção. Isso porque muitos se afogam depois de serem capturados acidentalmente por anzóis com iscas usadas para navios de pesca. Esse macaco asiático é encontrado no Vietnã. Está ameaçado de extinção devido à destruição do seu habitat e por causa da caça. Sua carne é utilizada como alimento e alguns dos seus órgãos são utilizados na medicina tradicional. Essa flor foi descoberta em 1987, no Cabo Ocidental, África do Sul. Incêndios florestais e espécies invasoras constituem um perigo constante à sua sobrevivência. Nós, como sociedade, temos a obrigação moral de proteger e agir como guardiões do planeta e sua riqueza biológica, para o bem-estar presente e futuro da espécie humana. Para isso, precisamos reconhecer o valor da biodiversidade, dando aquilo que ela fornece ao mundo natural como as maneiras de usar esses recursos e que nos comprometemos a preservá-la. Animais em extinção. Bom dia, Leslie. Você viu o açúcar por aqui? Nossa, estou mesmo olhando para um arara azul? Mas que legal! Leslie, não se vê uma ave dessas hoje em dia. Ela está ameaçada de extinção. Mas olha só que belezura! Ararinha, vem com o professor, vem! Isso não foi muito legal. Vamos, Leslie, para o porão! Eita, que gatinho grande! Floribela, cadê você? Oh, meu Deus, Floribela! Aqui, gatinho, aqui. Solte a Floribela, que coisa mais feia! Na verdade, crianças, ele não é bem um gatinho, e sim um lindo tigre de Bengala. Vocês sabiam que ele é um dos maiores e mais fortes felinos da natureza? Um belo caçador solitário. Pena que também está ameaçado de extinção. Mas o que está acontecendo na mansão hoje? Vamos lá acudir a Claudinha. Claudinha? Tio, olha esse ursinho. Ele tá bem na frente da gaveta e eu não consigo pegar minha escova de cabelo. Mas ele é tão lindinho, né? Fiquei com peninha de atrapalhar o ursinho. Ursinho? É um urso panda. Esse tipo de urso só tem na China. E o que será que um urso está fazendo? Tio, isso é um tigre? Ah, sim, mas não se preocupe. Esse aqui é bonzinho. Acho que estou começando a entender. Não pode ser coincidência, esses animais aqui na mansão estão todos em extinção. Isso só pode ser um alerta. E o que quer dizer extinção, tio? Animais em extinção são aqueles em pequena quantidade na natureza, pois morrem muito mais do que nascem, não renovando a espécie. Isso é triste, pois mostra que estão ameaçados de desaparecerem do planeta. Acho que eles estão aqui para pedirem nossa ajuda. Vamos lá fora que explico melhor. Esses lindos animais não foram feitos para ficarem presos dentro de casa. São animais selvagens e o lugar deles é na natureza.
É verdade, tio. Muito triste saber que eles estão correndo risco de sumir. O que podemos fazer para ajudar? Bem, devemos ajudar a preservar a natureza. Assim os animais podem ter seu espaço garantido para viverem em paz. Para isso, precisamos acabar com o desmatamento e com as caças. Não entendo como os caçadores conseguem matar esses bichinhos indefesos para ganharem dinheiro. Digamos que não é uma profissão muito legal. Isso também não é muito legal. Tio Ambrósio! Uma arara azul. Isso deve valer muito dinheiro. E esse tigre de bengala, então? Valeu a fortuna. Tio, precisamos fazer alguma coisa. Esse caçador vai levar todos os bichinhos. Eu volto num minutinho. Bem, espero que esse caçador aprenda a lição. Onde o senhor conseguiu essa varinha mágica, tio? Com um amigo meu que é mago, chamado Harry. Mas isso é uma outra história. O importante é que devemos cuidar dos bichos e do mundo em que vivemos. Bem, agora como atividade, vocês irão realizar a página 46, 47 e 48. Na página 46 tem um texto que vocês irão ler. E logo após a leitura do texto, vocês vão fazer a atividadezinha que está lá embaixo, certo? Então, vamos lá. Observe esta árvore sem folhas. Foi o que sobrou dela depois do desmatamento. Faça folhas para que ela fique com uma copa novamente. Em cada folha, escreva o nome de uma espécie de planta que está extinta ou em perigo de extinção. Ou seja, vocês têm aí uma plantinha, um galho com os galhos, né? E vocês irão colocar em cada galho o nome de uma espécie de planta que está em extinção. Então, vocês irão fazer uma pesquisa na internet, pesquisar alguns nomes e em cada galhozinho vocês vão colocando o nome dessa planta, ok? Na página 47, na 8ª questão, vocês vão ler aí e vão fazer a seguinte atividade. Escreva ao lado das imagens qual a regra de cidadania planetária que você criaria para que não houvesse perigo de extinção às espécies vegetais e animais. Então, eu tenho algumas imagens e vocês irão escrever ao lado o que a gente poderia fazer para preservar essas espécies, certo? Então, é resposta pessoal, então é com vocês. Na 9ª questão, diz assim: em que lugar ou lugares você pregaria estes 2 cartazes? Eu tenho duas imagens, 2 cartazes. Num cartaz diz assim: você come plástico? Eles também não. Tem a imagem aí de uma tartaruga com plásticos do mar. E aí a gente percebe, né, que a nossa ação influencia na vida dos animais. Alguém estava na praia, no mar, em alto mar, não sei, e jogou plástico no mar. E aí a tartaruga, achando que era comida, foi comer, né? Então, a poluição dos mares como afeta a vida marinha. E na outra imagem diz assim: pássaro na gaiola não canta, lamenta. Ou seja, a questão das pessoas que criam animais, né, que não deveriam estar em gaiolas, deveriam estar soltos, não é isso? Então, vocês vão colocar aí, onde é que vocês colocariam esses 2 cartazes? Vamos pensar aí um pouquinho. Na página 48, vocês vão ter novamente uma canção, um texto aí para vocês lerem, refletirem e realizarem a seguinte atividade. Escreva em seu caderno sobre a irresponsabilidade do ser humano com o meio ambiente e os seres vivos. Quais as consequências disso no futuro?
Aí vocês irão responder no caderninho de vocês. Tirem a foto, mandem no grupo, tá certo? Que a tia tá acompanhando. Bem, gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham um final de semana abençoado. Se cuidem, cuidem dos seus, tá certo? E até o nosso próximo encontro, na próxima semana, tá bom? Abraço virtual para todos.